Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu, o pastor Esaú Neves, eu venho aqui nesse dia 5 do mês 8 de agosto de 2015, gravar um pouco sobre a palavra de Deus e para nós fazermos uma análise na visão da fé sobre a Operação Lava Jato, a qual políticos de alto escalão, autoridades políticas está com medo. Eu começo afirmando que se os juízes, todas as pessoas imbuídas pela Polícia Federal, Ministério Público, continuarem executando corretamente e quando chegar no Superior Tribunal, os ministros de lá julgar e aplicar as sentenças como deve, eu quero dizer que vocês estarão sobre a bênção de Deus. E a Operação Lava Jato, ao mesmo tempo, expressa um pouco da vontade de um Deus que é justo. Veja bem, eu leio aqui o livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 11, quando disserem assim, está escrito, Provérbios 1:11, e eu vou ler até o 19. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, empreitemos sem razão os inocentes. Por exemplo, tinha motivo para quem entrou lá por salário de algum cargo político ser ladrão? Não. Então a nação é inocente quanto os roubos que agora está estourando tudo nos nossos bolsos. De juros, aumento de alimentação, o salário não acompanha os aumentos e as empresas tendo que diminuir carga horária para poder manter com menos, as pessoas ganhando menos e as coisas subindo. Lembra que a presidente da República apareceu um dia dizendo o seguinte, que agora que o Brasil estava em crise, era necessário dividir a conta conosco, mas nós não roubamos a nação. Então, quando disserem, embosquemo-nos para derramar sangue inocente sem razão, está entendendo? Traguemo-nos vivos como as sepulturas, inteiro como os que descem a cova, porque as pessoas que roubaram a nação não estavam nem um pouco preocupados com aquilo que ia resultar conosco. Você pode ver que nós temos visto máfia em medicamentos, máfias em próteses. Nós estamos vendo um povo sem misericórdia da vida, da saúde humana e de todos os seus mecanismos legais. Então aqui também está dizendo assim, acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojo. Em outra tradução, vamos fazer a nossa gangue, a nossa máfia, tirar lucro indiferente do que vê, porque nós vamos encher a nossa casa de coisas roubadas. Então eu gostaria que você que fosse parente ou simpatizante de um corrupto, quando esse morrer, principalmente esse que a cara deles está aparecendo por aí, o que vamos dizer? Morreu um grande homem? Vamos colocar o nome de uma rua em homenagem a ele? E a família? Vai falar era um bom marido, era um bom pai? Ou vamos falar quando a gente vê pessoas morrendo até em troca de tiros com a polícia? Morreu-se um ladrão, um corrupto. No versículo 14, lança sua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Conclusão, junta-se ao nosso bando, vamos dividir todos em partes iguais. Nos dias de hoje, vamos fazer conta no exterior, vamos dar um jeito, nós sabemos a maneira de fazer tudo correto, vai ser perfeito. E olha no versículo 15, filho meu, não te ponhas em caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas. Primeira coisa, não devemos concordar com corrupção, nenhum tipo de roubo que está lesando a sociedade. E eu digo para você que a sua conta bancária está tão favorável que você não sente crise, está comprando, viajando, mas tenha o senso de justiça, tenha o senso de uma pessoa ponderada,
porque se continuar assim a nação, um dia eles vão entrar em golpes de domínio que você nem ninguém será senhor de nada. Nós temos que prezar, senhores, pelo Estado de Direito, e no Estado de Direito ninguém tem direito de roubar ninguém. Outra situação, no versículo 16, para não, no versículo 15, encaminhar pelas veredas deles. Aí fala, no 16, os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Houve desvio de dinheiro na saúde, na educação. Uma pessoa sem Deus e sem educação e sem oportunidades, ele vai apressar para onde? Para o crime organizado. Aqui está dizendo que as pessoas que roubam, elas apressam o pé a derrubar sangue. Olha o latrocínio, roubo seguido de morte. Eu equiparo, analisando na minha visão, não é aquele que foi roubar só o banco, que a pessoa reagiu e matou, que é um latrocida, quem desvia dinheiros públicos. Essa semana eu vi cidade que o golpe era tão grande, envolvendo farmácia, pessoas dando remédio vencido, as pessoas tomando remédios e não tinha efeito, devido ao ponto da corrupção. Então nós temos que entender e não ficar com pena daquilo que a Operação Lava Jato está fazendo, expurgando. Igual eu vi, prenderam fulano de novo, mas não podia, porque ele já estava preso, já está sentenciado de outro crime. Se nós pegarmos agora uma pessoa em um crime, um latrocida, e falar, vamos julgar ele só por esse latrocínio, ele já matou outras pessoas, esquecem? Não, tá certo a justiça e o ministro que autorizou prisões nesta semana, porque quantos crimes se faz, deve ser julgado. Tá lá que todo mundo tem direito à ampla defesa, então que ele se defenda, que ele faça, mas que haja um expurgamento dessa raça na nossa nação. Aqui fala que ele se apressa a derramar sangue. Queridos, as pessoas, eu vi no nosso país, em um determinado estado, tinha uma máfia tão terrível que eles pagavam, procura na internet para você ver, contratava pessoas da cidade que por um seguro eles mutilavam partes dos seus corpos, irmão. Olha o que é o demônio da corrupção, o amor ao dinheiro. A pessoa não preza nem aquilo que é templo do Senhor. Irmão, quantas pessoas têm constrangimento por mutilação indesejada, por incidente, por acidente e até por algumas coisas de nascença. Naquela cidade, as pessoas estavam se automutilando, amados, por causa do amor ao dinheiro. Em outra situação, senhores, aqui no versículo 17 de Provérbios 1 diz, na verdade em vão se estenderia a rede à vista de qualquer ave. Sabe o que está dizendo? Seria bom você estar armando uma rede, uma arapuca, o pássaro vendo. Ele vai da linha, tem que estar armado e ele vir desapercebido comendo ali a comida, para ele cair na arapuca. Quando se cai sem querer, mas aqui também alerta que todo projeto mental de pessoas que estão se preparando para a corrupção tem que aparecer. Esteja esse vivo, esteja esse atuando, ou já atuou, e mortos. Por exemplo, aqui no Brasil não está mudando nome de algumas ruas e locais que tinha nome de pessoas que hoje se entende que na ditadura eles foram criminosos? Por que agora não pegar também todas essas situações? Então, se o juiz, se as pessoas imbuídas em fazer a justiça pela nação, Ministério Público, todos os operadores da lei na Operação Lava Jato, que busque ainda situações mal resolvidas de mensalão, que haja uma situação, porque isso é a vontade de Deus, porque estão roubando recursos que são do Senhor, que abençoou para o povo. Agora é uma máfia de assassinos, senhores. Mutilação de corpos, desvio de dinheiro da saúde, da segurança, polícia mal equipada, tudo aquilo que são direitos e tirando direito dos outros. Por exemplo, a polícia tem que estar bem equipada ou não?
tem que estar com esses carrinhos. Ainda tem policiais trabalhando com carro 1000, senhores. Enquanto o crime se organizou, eles estão com carro de alta potência. E nesse instante, ainda eu comento com você aqui, versículo 18 de Provérbio 1. Estes armam cilada contra seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. Por que aparecer justiça? Porque primeiro ele faz para os outros, mas existe uma lei espiritual chamada lei da semeadura. O que planta se colhe. Está dizendo, estes armam cilada contra a sua própria vida, seu próprio sangue, espreitam suas próprias vidas, familiares imbuídos no rolo, dinheiros devolvidos, a família vai voltar no mesmo estado em de quando ele conseguiu um cargo para melhorar de vida e que chegou lá, ele viu vantagens através do roubo, através da desonestidade. Então, em nome de Jesus Cristo, que a nação continue, que nós continuemos imbuídos nessa peleja de apoiar autoridades legítimas, porque nós sabemos que tem um monte aí que são fanfarrões, que são justiças manipuladas, mas está aparecendo homens sérios na nação, sério no país. E no versículo 19 de Provérbios 1 diz assim: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ele prende a sua própria alma. Olha, aquele que se prende à cobiça, ele aprisiona a sua própria vida. Ele está entregando a sua vida à destruição. Ele está preso nos desejos. Ele não medirá esforços no fogo da sua vontade para conquistar o que tiver que conquistar. Nós já sabemos de pessoas que, por saber que era testemunha legítima de coisas que outros tinham feito, além de ter feito, mandaram matar, eliminar vida. Entenda que todo tipo de cobiça, de desejo e de ódio está ligado, senhores, a fatores vitais. Pessoas que se unem e não importa com a vida alheia, não tem valor a vida humana para esses tipos de corrupções que nós estamos vendo na nação. Então você que está vendo esse vídeo, que não pertence a Jesus Cristo, entregue a sua vida ao Senhor, porque neste mundo de tantas situações, podemos de repente dar de cara com um adverso e nos apresentar na eternidade ao Senhor. E como se apresentar na eternidade sem conhecê-lo, ainda além de um mundo tão atribulado, que precisa ainda de muitos mecanismos para se tornar, vamos dizer assim, melhor, e não conseguiremos, porque o ser humano não usa 10% da sua mente, e a melhor parte que ele usou, assim como, por exemplo, a justiça melhorou, mas os advogados recebem e nem todos estão correndo atrás do seu projeto. Você liga lá há anos, eu corri ontem lá, mas não deu, não deu. Quando você vai saber, você tem que mudar de advogado. Médicos juraram pela profissão, pelo amor que aprenderam na ciência, que faria de tudo para salvar vidas. Nós vimos aí, senhores, médicos jogando em computador e pacientes agonizando. Nós vimos pessoas que chegou lá e foi negligenciado, pessoas que foi internado para amputar alguma coisa necessária, o médico desapercebido amputou a parte boa. Então entenda que atrás de toda cobiça, dessa paixão, está um diabo que despreza a vida, que despreza aquilo que o Senhor mais deu de bem maior a todos, até o corrupto, só a vida. É por isso que a vida dele tem que cair em lapso, sabe? Que haja justiça. Nós vimos aí cognomes chamado Brahma, que possivelmente seja beneficiado de situações, nem que seja um ex-político. Dizem que tem pessoas aí temendo porque não tem fórum privilegiado. Se um ladrão tiver direito a fórum privilegiado, que todos tenham. Eu já vi pessoas, por exemplo, aqui em Limeira, na minha cidade, não pode me investigar passando dos limites dos direitos, porque eu tenho imunidade parlamentar, mas diante da palavra de Deus ninguém tem. Aqui está dizendo que quem se vende a cobiça, ele
prende a sua própria alma, a vida dos que o possuem. A Bíblia fala em Isaías 33, ai do despojador que não foi despojado, quer dizer, do ladrão que ainda não foi roubado e do destruidor que não foi destruído. Quando deixar de destruir, será destruído. E quando deixar de roubar, o próprio diabo que rouba, mata e destrói, segundo Jesus falou em João 10:10, parte A, quando deixar de roubar, será roubado. Vergonha e ignomia tem que cair sobre todos os corruptos dessa nação em qualquer área, seja ministerial, seja espiritual, seja moral, porque é o único percurso do arrependimento, quando as consequências do seu pecado acompanha a sentença. Eu oro agora aqui, pedindo a você que apoie as pessoas de bem que estão procurando expurgar, entra no site do Ministério Público, assina lá online, para que haja fortalecimento de leis, e nós cristãos, e você que é um homem inteligente, não vote nesses partidos que estão imbuídos ou citados, e isso inclui aqueles que se diz é bom, ou os que diz que nunca se houve tanto roubo como nesse mandato desse determinado partido. Não houve tanto roubo, mas houve menos na época dele. São pessoas que têm que ser extinguidas. Tem países que ser político é cidadania, nem salário tem. Então vamos orar. Pai de amor e de misericórdia, Senhor, as nossas vidas só o Senhor salva. Só vida eterna temos em Jesus Cristo. Mas o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Quanto à salvação dos corruptos lhe pertence. Agora a justiça é um favor da tua promessa, que o Senhor é um justo, que o Senhor tira do ímpio para dar para o justo, e não ímpio no comando de nação, de governos, em qualquer esfera, roubando até os justos. Em nome de Jesus, eu creio na grande prosperidade que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, para os meus mantenedores e para os irmãos fiéis em qualquer denominação. Opera e age e livra, em nome de Jesus.